Olá, crocheteiras e crocheteiros! Gente, hoje eu vim trazer para você uma blusa que, no meu caso, eu tô fazendo para minha mãe. E seria, cara, uma opção bem legal de vocês aí fazerem para presentear, né, a sua mãe no Dia das Mães. Falando bem, hoje nós estamos no dia, deixa eu ver até que dia que é hoje, que eu nem lembro. Hoje é dia 19 de abril de 2024. Estou aqui já pensando no Dia das Mães, que é no mês de maio. Para fazer essa blusa, gente, eu vou usar o fio Ame da Teixo Piratininga na cor branca e na cor, deixa eu ver a cor certinha, Castor. O fio Ame, ele é 100% algodão mercerizado. Aqui ele é indicado para amigurumi, mas a gente consegue fazer vestuário com ele também. Fica bem bonito, dá um caimento bem legal. E pra gente fazer essa receita, depois eu deixo para vocês na descrição a quantidade que eu gastei de fio. Por enquanto eu tô usando aqui, então eu ainda estou fazendo a peça. Vou mostrar para vocês. A peça ela vai ficar assim, ó. Nós vamos fazer duas partes dessa pecinha aqui para poder fazer a nossa blusinha. Ju, eu quero fazer de uma cor só. Ok, pode fazer, gente. Eu quis fazer de 2 tons, assim, que eu acho que ficou bem bonito. É uma blusa bem simples e bem rápida de fazer. Vamos lá, dicas. Eu medi a minha mãe, ela tem 94 centímetros de busto. Essa unha tá me incomodando tanto que ela tá mais curta, vocês estão vendo? Tem nada a ver com o assunto. Ela tem 94 centímetros de busto. Vamos dividir isso aí, deu o quê? 47 centímetros. Aí eu falei, não, eu quero uma blusinha mais larguinha, eu não quero uma blusa justa no corpo dela. Então, 47 centímetros, eu teria que fazer uma medida de 50 centímetros, mais ou menos. Esse ponto aqui, por mais que a gente comece as correntinhas, depois ele vai fazendo assim, ó. Então, a peça... Perdão, gente. A peça, ela encolhe, tá? Porque vai dando caimento assim, então ela encolhe. Então, um conselho: mediu o busto da sua cliente ou da sua mãe, coloque aí um pouco mais de 10 centímetros das suas correntinhas, tá? Eu fiz aqui, ó, 101 correntinhas, falando no caso da minha mãe, 101 correntinhas, e quando ela já tava com um pouco mais de 60 centímetros, peraí, eu tô procurando, tá, a minha fita métrica, eu vou mostrar pra vocês, ó, daqui até aqui, ainda tem que fazer assim, porque ela vai cair, ó, porque ela vai pesar, entendeu, no corpo, ó, ficou aqui em torno de 52 centímetros, tá vendo? Então, eu tenho que levar em consideração isso, porque ela vai pesar. A gente ainda tem a barra que eu vou fazer e tudo, então ela vai pesar. Então, eu não queria justa no busto. Então, para essa medida, essa quantidade de correntinhas que eu fiz, deu mais ou menos isso. Eu quero fazer para uma pessoa mais magrinha, faça menos, ok? Então, vamos começar... Nossa, começou... Eu tava com filme aqui. Vamos começar a fazer a outra parte aqui, eu vou fazer junto com vocês, depois vocês vão saber que vocês têm que fazer duas, tá? Esse é uma blusa de tipo canoa, então é muito fácil, muito simples de fazer. A agulha que eu vou usar, gente, é a agulha 3,5, essa agulha aqui é da Teixo Piratininga, eu amo as minhas agulhas, deixo aí a dica pra vocês, além do fio, a agulha. Então, agulha 3,5, e tesoura. A gente vai gastar muito pouca coisa aqui, usar muita pouca coisa. Vamos começar então, gente, ó, com o fio. Eita, que eu já embolei o fio todinho. Vamos começar aqui com um nó corrediço e, como eu falei, você aí pode fazer o tamanho que você quer, mais 10 centímetros, ou faça aí, se você quiser, do mesmo tamanho que a minha, 101 correntinhas. Levando em consideração, gente, que cada ponto tem a sua tensão diferente, né? Cada pessoa tem uma tensão de ponto diferente. Então, pode ser que na hora que você fizer as suas correntinhas aí, ela vai ficar com muito mais do que eu tô falando. Ou menos, se você tiver um ponto apertado. Então, leve em consideração isso. Você só vai precisar saber quantos que você fez para você fazer a outra parte, né? Porque a gente precisa de duas partes iguais.
nesse início aí, você pode fazer, medir, depois saber quanto que você fez. Você pode contar também quantas argolinhas você fez. Ó, eu tô desmanchando aqui. Quantas argolinhas deram aqui, ó, também, né? Ó, pra você ter uma média aí. Faz um monte de correntinhas, depois faz a quantidade de argolinhas. Eu vou fazer aqui as minhas correntinhas e já volto pra mostrar o que a gente vai continuar fazendo. Olha aqui, como eu falei, ó, sem puxar a minha correntinha, sem esticar ela, ó. Ela ficou com 60 centímetros. Se eu esticar, ela vai ficar muito mais, ó. 101 correntinhas. Eu fiz exatamente assim, ó. Ah, ficou com 60 centímetros, tá ótimo. Então, foi assim que eu fiz, tá, gente? Pensando sempre em colocar um pouquinho a mais, porque eu tenho medo de ficar apertada. Não era o que eu queria, tá? Fiz 101 correntinhas, vou pular a primeira, vou na segunda, vou fazer aqui um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, vou pular. Peraí, esse aqui é o que eu coloquei o ponto baixo. 1, 2, na terceira, eu coloco um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Pulo 1, 2, na terceira, eu coloco um ponto baixo. E eu vou fazer isso até lá do outro lado. 1, 2, na terceira. Se você fizer correntinhas a mais, não tem problema, gente. Na hora que você medir aqui, ai, ficou grande demais, não é o que eu quero, deixa o pedaço da correntinha pra lá e depois você desmancha aquele pedaço, entendeu? Você pode ir fazendo as correntinhas até você ver o tamanho que você precisa, levando em consideração que ele vai encolher. Ela vai encolher esse ponto, ele vai, na hora que ele pesar, ele vai dar essa encolhida, tá? Então, eu vou continuar fazendo aqui e já volto. Bom, gente, olha só, fizemos aqui, ó, no meu deu ao todo 32 argolinhas, agora completando aqui 33 argolinhas. Nós vamos fazer 3 correntinhas, 1, 2, na terceira a gente tá fazendo alguma obra aqui do lado da minha casa, então hoje vai ter barulho, tá? Então, ao todo, ficamos com 33 argolinhas aqui, ó. Chegamos aqui, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho. Nesse ponto baixo que eu fiz aqui, eu vou fazer outro ponto baixo. Uma correntinha somente, porque aí nós vamos pegar nessa argolinha aqui, ó. É como se a gente estivesse fazendo metade do nosso ponto. Vou continuar aqui fazendo 1, 2, 3 correntinhas e agora colocando na argolinha o ponto baixo. Seguindo aqui 1, 2, 3 correntinhas e sigo aqui fazendo ponto baixo nas argolinhas. 1, 2, 3 correntinhas e ponto baixo na argolinha. Vou fazer isso até lá do outro lado e já volto. Gente, olha só, hoje vai ser um dia super difícil de gravar, tá com muito barulho aqui na minha rua, mas eu tô tentando, tá? Olha só, fizemos aqui um ponto baixo, vou fazer uma correntinha e aonde a gente tinha um ponto baixo aqui, ó, na nossa lateral que nós iniciamos, eu vou fazer outro ponto baixo. Pronto, ficamos aqui com a metade de uma argola. Vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho, em cima do ponto baixo, fazer um ponto baixo. Nós temos aqui metade de uma argola. Essa argola aqui a gente não vai nem contar agora. A gente vai fazer 1, 2, 3 correntinhas e vir na argola daqui. Esquecer aquela metadinha que nós fizemos. Que aí nós vamos seguir as argolas de baixo. Olha o barulho, gente. Ouve o barulho, né? Vocês me desculpem. Vou fazer aqui, ó, 3 correntinhas e ponto baixo. Entenderam? Eu vou fazer até lá do outro lado e já volto e vou repetir essa sequência para ninguém ficar com dúvida. Olha só, então chegamos aqui, ó, fizemos 3 correntinhas. E aí, a gente não vai ver essa metade da correntinha aqui, né? A gente não vai levar ela em consideração. E a gente vai vir dentro aqui do nosso ponto baixo e fazer isso aqui. Se você aí vai fazer o ponto baixo aqui, se você vai seguir a sequência na mesma cor, é só você fazer uma correntinha, ponto baixo, metade do ponto aqui. Mas eu não vou, eu fiz uma correntinha, vou puxar, vou cortar o meu fio. Tô procurando a minha tesoura, gente. Ó, cortei o meu fio, puxei. Vou deixar ele aqui. De qualquer forma, eu vou virar o meu trabalho como se você fosse fazer aí da mesma cor. Virei o meu trabalho, vou trocar de linha. Troquei de linha, que no meu caso aqui eu quero fazer de outra cor. Vou fazer aqui o meu nó corrediço. E vou seguir como se eu tivesse com a mesma cor ou trocando de cor, sim. Você pode fazer isso também mais colorida, a blusa mais colorida. Vou aqui fazer o meu ponto baixo,
fiz o ponto baixo. Uma correntinha somente e dentro da argola, um ponto baixo. 3 correntinhas e ponto baixo em cada argola. Ó o caminhão agora. Tem 2 obras aqui perto de casa, tem caminhão, tem carro de som passando, tá difícil hoje, cachorro latindo. Vamos lá, 3 correntinhas e ponto baixo. A mesma coisa. Vou fazer até ali do outro lado. Volto para mostrar para iniciantes que ainda não entenderam. E vou chegar lá, calma, eu já volto. Chegamos aqui, vou repetir a sequência. 1, 2... Na hora que eu ligo o microfone, eu ligo a TV, o moço liga o negócio, a serra dele. Fiz um ponto baixo aqui, vou fazer uma correntinha somente e em cima do ponto alto, do ponto baixo, um ponto baixo. Assim. Uma correntinha vira o meu trabalho. Ponto baixo em cima do ponto baixo aqui. Agora eu faço 3 correntinhas. Então, nós vamos intercalar assim, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Nessa virada, 3 correntinhas. Depois aqui a gente faz com uma. Desse jeitinho, depois 3 correntinhas, depois com uma. Entenderam, ó? E agora 3 correntinhas. Vou continuar aqui a minha sequência. E é só isso, gente. Vocês vão fazer isso da altura que vocês quiserem a blusa, sabe? Eu aqui, no meu caso, eu vou mostrar pra vocês, porque ela queria mais ou menos ali na cintura. Fora que a gente vai ter uma barra nela também. Deixa eu ver quanto que eu fiz aqui, que deu mais ou menos, ó. Isso porque ele ainda não tá no corpo. Deu mais ou menos 34 centímetros, ó. Nossa, na hora que eu puxei... Deixa eu ver aqui, ó. Nessa parte reta, aqui já deu 31. Tá vendo? Porque ele estica, gente. Deixa eu contar aqui, ó. Conjuntinhos de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 conjuntinhos de 3 carreiras, tá? Faça as contas aí. Então, eu fiz essa altura, mas você pensa aí, coloca no manequim, vê o que você precisa e faça aí você. Então, nós vamos fazer aqui ida e volta, trocando a linha. Daqui a pouco eu volto e faço 3 carreiras. Depois eu volto fazendo a carreira branca e assim vai, gente. Quando eu chegar lá, eu vou fazer 3 correntinhas. Quando eu virar, eu venho um ponto baixo, uma correntinha e faço na metade aqui. Entenderam? Entenderam, né? Então, vou fazer toda aqui a minha parte, depois eu volto para mostrar como que a gente vai fazer o ombro e a montagem dessa peça. Olha só, gente, fiz aqui as minhas 18... não é 18 carreiras, né? Meus 18 grupinhos de 3. Ó, fiz certinho. Aqui, sem dar o caimento, quanto que deu de altura? Aquela hora eu tentei medir pra vocês, vou medir agora, ó. Mas, repetindo que ela vai dar caimento, tá? Aqui ficou com 34, tá vendo? Vamos lá. Eu dividi, você vai ver aqui uma quantidade pra cá, uma quantidade pra cá no ombro. Eu dividi, aqui, ó, a gente vai começar agora. Deixa eu começar de uma vez que eu já mostro. Porque não foi por medida, não. Quer dizer, eu medi o pescoço, enquanto eu tô pegando o fio, eu tô falando com vocês. Eu medi o pescoço, vi que eu quero uma gola mais ou menos canoa, né? E aí, o que eu fiz? Vou fazer aqui meu nó corrediço. Tô com um carregador no celular aqui, sem nem usar, não tá ligado nem nada. E aí, gente, eu vou começar aqui, ó, fazendo o meu ponto baixo aqui, né? Como eu já tinha falado. 3 correntinhas, vou pular aqui e vou pra cá. Eu vou fazer aqui 8 argolinhas, ó, fiz 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ó, fiz aqui 8 argolinhas. Quanto deu de medida? Ó. Ele vai esticando e coisando. Aqui, mais ou menos 15 centímetros. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Mas primeiro, aí depois... aqui, ó, dá pra medir aqui, ó, de uma vez.
quanto que ficou entre um e outro, ó. Entre essa abertura aqui, quanto que ficou, ó. Deixa eu puxar aqui. Ficou com 36 centímetros, ó. A gente tem que levar muito, tem que tomar muito cuidado, porque se eu esticar aqui, ela vai ficando com muito mais. Então, eu deixei ela aqui, ó, e tô colocando pra vocês verem, em torno de 36 centímetros, tá? Isso aqui você vai medir, gente, aí na cabeça, ombro a ombro, como que vai ficar pra vocês, entendeu? É a melhor coisa, mas se vocês quiserem fazer exatamente como eu tô fazendo, você vai colocar aí 8 argolas. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha, viro o meu trabalho e faço um ponto baixo. Uma correntinha e venho dentro da argola fazendo aquela metadezinha que a gente fazia em todo o processo ali que a gente já fez, ó. 1, 2, 3 e seguir aqui fazendo as argolas. Vou fazer aqui. Ó. Vou aproveitar já de uma vez e já ligar um trabalho no outro. Então, por isso que eu já tô deixando aqui pra mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, 1, 2, 3. Venho aqui. 1, 2, ó, um só, perdão. Uma correntinha e venho aqui no ponto baixo. Pronto. Vou aproveitar, gente, pra já ligar o meu trabalho aqui um no outro. Que ele vai ficar assim, ó. Ok? Desse jeitinho aqui. Peraí, deixa eu ajeitar as coisas aqui pra eu poder mostrar pra vocês, é melhor. Sigo na minha saga de tentar gravar coisa pra vocês. Aí, agora é carro, é moto, ô meu pai do céu. Vamos lá, gente. Eu vou gravar até desse lado de cá, tá? Tanto faz, eu já fiz até do outro lado, porque tava muita barulheira aqui. Eu falei, do outro lado é igual, então eu vou fazer a mesma coisa. Fiz, indo e voltando, indo e voltando. E aí, na hora que eu cheguei na terceira carreira aqui, ó, eu vim, fiz uma correntinha, faço ponto baixo em cima do ponto baixo, e aí eu vou ligar essa com essa. Vou vir aqui no ponto baixo da carreira de cima e vou prender com o baixíssimo. Acho que eu já puxei tudo que eu podia e o que eu não podia. Peraí, deixa eu colocar direito aqui. Ó. Prendi com baixíssimo. Vou caminhar dentro dessa argolinha aqui, dessa nossa primeira argolinha aqui, ó. E vou fazer um baixíssimo. Uma correntinha. E aí, eu venho nessa argolinha aqui. Lembrando que aqui é só um espacinho, lembra? Então, eu venho nessa nossa primeira argola de 3 correntinhas. E vou prender com ponto baixo. Uma argolinha, e aí eu vou na segunda aqui, prendo com baixíssimo. Correntinha, prendo com ponto baixo. Correntinha, na de cima é baixíssimo, na de baixo, ponto baixo. Sempre separados por uma correntinha. Ó, baixíssimo, ponto baixo. Baixíssimo, ponto baixo. Vou fazer isso até chegar do outro lado ali, pra vocês verem como que é que funciona. Aqui, peguei aqui, ó. Peguei nessa argola, baixíssimo, uma correntinha e venho aqui, ponto baixo, que é a nossa última argola dessa carreira de baixo. Aqui eu ainda tenho uma argola, vou fazer aqui, respectiva, uma correntinha, vou fazer o ponto baixo aqui, e aí eu posso prender com baixíssimo aqui em cima, no ponto baixo de cima, igual eu comecei. Peraí, pronto. E aí, ele vai ficar assim, ó, tá? Desse jeitinho aqui. Agora, eu acho que eu vou continuar aqui, já que eu tô do lado de cá. Eu vou continuar aqui, que eu quero fazer um acabamento aqui em volta, antes de ligar uma peça na outra. Gente, antes de qualquer coisa, eu vou dar uma embutida nesses fios aqui. Vou pegar uma agulha e vou dar um jeito de esconder os meus fios, ó. Vou deixar esse fio aqui
para eu depois fazer o acabamento que eu quero fazer em volta. Mas eu vou pegar os meus fios aqui, eu deixei eles até grandinhos, eu vou pegar uma agulha e vou tentar ir escondendo eles de maneira que ele fique seguro, escondido e seguro. Apesar de ter nós ali, tá? Mas eu tinha que ter cortado essa pontinha, né, gente? Olha, que dificuldade. Você pode pegar uma agulha maior se você quiser, se tiver com tiver com problema de enfiar a linha na agulha. Então, ó, pronto, enfiei. E acho que eu vou deixar, vou fazendo assim, ó, para que eu consiga embutir o meu fio aqui, sabe, não tenha problema dele sair. Ó. É fio de algodão, é até bom, porque o fio de algodão, ele meio que, ó. Como é aqui nesse cantinho, a gente vai esconder depois, pronto. Cortei esse fio. E isso eu vou fazer com todos os outros. Ó, com o marronzinho, aproveitar que eu estou na parte marrom, então eu já vou embutir no marrom. Você vai falar, nossa, que trabalheira, eu prefiro embutir dentro do fio. Gente, eu vou usar agora o fio branco ali. Então, a parte marrom, ela vai ficar aparecendo. O fio pode ficar aparecendo, tá? Então, eu não quero, não. Então, eu prefiro fazer assim, ó. Vou perder um tempinho aqui fazendo isso? Vou. Mas eu prefiro 1000 vezes fazer isso aqui. Tá? Ó. Ele já tá com um nó, então, assim, escapar ele não vai. Mas eu prefiro fazer assim, ó. E agora que eu embuti aqui, eu corto. Vou fazer isso por toda a volta, tá? Esse é o meu jeito de fazer, de embutir aqui. Se você quiser fazer de outra maneira, fica à vontade, tá bom? Só porque eu não quero colocar embutido no ponto baixo, porque fica aparecendo um monte de fio atrás e de acordo com que lavo também, pode ficar saindo esses fios e eu não quero. Então, ó, vou vir aqui, essa lateralzinha aqui, ó, não vai aparecer, nem aparece, ó. Sabe? Então, eu prefiro. Vocês estão vendo que eu tô indo, voltando, então eu prefiro assim, tá? Mas fique à vontade aí, pra vocês fazerem do jeito que vocês acharem melhor. Eu vou só fazer essa parte aqui e já volto. Olha só, demorei um cadinho, mas eu fiz o acabamento de todos os fios. Todos. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou começar aqui fazendo pontos baixinhos. Pontos baixinhos, pontos baixos. Por toda a volta, ó. E vou aqui fazendo de acordo com o que eu achar que devo aqui, ó. Aqui eu acho que merece um aqui. E vou fazendo, ó. Aqui eu acho que merece mais um. Aqui também merece um. E assim eu vou fazendo por toda a volta. Toda a volta, no caso, não, né? Aqui, nessa parte. Mas eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer em tudo. Vou chegar aqui nessa pontinha e já volto. Ponto baixo, gente. Ai, como que você tá... Tô colocando aqui, ó. Vou colocando de acordo com o que eu acho um buraquinho aqui, ó. Eu vou colocando, entendeu? Assim mesmo. Ó. E assim eu vou colocando. Tá? Desse jeito. Vou fazer aqui até ali naquela ponta e já volto. Olha só, cheguei aqui. Pra eu não ter que cortar o fio, fazer mais arremate, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a quininha aqui, ó. Vou fazer uma correntinha, já tinha feito um ponto aqui, vou fazer um ponto no mesmo lugar, pronto. Aí, fiz uma quininha aqui. Aqui onde... Aqui onde eu tenho duas correntinhas, eu faço 2 pontos altos. E aí, eu vou pular, fazendo 2 pontos altos não, gente, 2 pontos baixos. E eu vou pular aonde eu fiz o ponto baixo ali, tá, ó. Então, em cada correntinha dessa aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos. E aí, vou pular esse ponto baixo nessa correntinha aqui. Ou seja, a gente vai meio que diminuir um pouquinho essa parte aqui. Não esquenta, porque é assim mesmo e vai ficar legal, acredite em mim. Então, vou fazer aqui. Chegando, vou só falar com vocês, ó. Fiz aqui. Chegando aqui... Eu volto melhor, que aí eu explico.
Olha só, gente, cheguei aqui, ó, eu tenho um ponto baixo aqui, não tem? Fiz os dois pontos baixos ali, e eu tenho um ponto baixo aqui. Vou fazer uma correntinha, um ponto baixo no mesmo local, fazendo a quininha e seguir fazendo pontos baixos. Agora é a mesma coisa, a gente vai seguir fazendo toda a volta. Ó, não ficou muito repuxado, não. Ele tá direitinho, ó, tá vendo? Mas eu queria isso aqui mesmo, que ele ficasse mais retinho, ó, tá vendo? Se ele ficar um pouquinho mais fechadinho, não tem problema, porque a minha intenção também é essa. E não é... a gente vai fazer uma barra aqui ainda, né? Não sei se você já viu aí a foto, mas pois é. Então, vou agora fazer este lado, depois este lado, vou terminar essa parte aqui. Na hora que eu fizer o acabamento, eu volto. Cheguei aqui, dei a volta todinha, vocês estão vendo? Cheguei aqui, ó, eu vou simplesmente cortar o meu fio. Dessa vez não tem como, eu vou cortar o meu fio. Vou pegar aqui a minha agulhinha que eu tava usando mesmo, pra fazer os acabamentos. E vou aqui, ó, imitar aqui o início do ponto. Se você quiser fazer um baixíssimo, você fica à vontade, que ali depois a gente vai fazer uma manguinha ainda. Ó, mas eu venho aqui, imito aqui esse ponto, pronto, tá? Bem bonitinho, volto aqui e faço o acabamento do meu fio. Ó, assim mesmo, ok? Vou aqui terminar meu acabamento e já volto para poder falar com vocês qual vai ser a altura da cava ali da manga, tudo certinho. Já volto, vou só terminar aqui. Olha só, gente, já dobrei aqui, já deixei, né, dobradinho pra gente fazer a cava. Olha só, pro tamanho da minha mãe, que é o que eu estou fazendo, que a minha mãe veste M, né, gente? Pro tamanho dela, a cava, com um tamanho de 20, 21 centímetros, tá ótimo. Essa aqui, no caso, ficou com 21 centímetros. Eu contei aqui, ó, as nossas, tanto aqui no ombro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras, tá? E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que ficou pra baixo, tá? Então, ficou aqui, já medi a mesma coisa do lado de cá, coloquei o meu marcador, e aí eu vou virar do lado avesso pra gente poder fazer a nossa costura aqui da nossa... pra fazer a nossa cava. No caso, é só aqui que a gente vai fazer. Você pode aí pegar simplesmente uma agulha e costurar, ou você pode vir fazendo pontos baixíssimos. Tanto faz, você pode ir ligando um com o outro. Assim também, ó. Vou tirar aqui o marcador, já deixei marcado lá. Você vem aqui, ó. Eu vou pegar, ó, no ponto. Deixa eu puxar pra cá que eu tô... Vou pegar aqui, ó. Tô no avesso, eu tô tentando ver aonde que eu tô. Ah, tá. Ó, eu vou pegar... aqui, nessa laçadinha de cá. Aqui. Tá vendo? Ó, tem a do lado de fora aqui e tem daqui. Eu vou pegar aqui e vou pegar aqui a do lado de fora também. Eu peguei nessa aqui, não no aqui, então eu vou pegar aqui, ó, também. E vou fazer baixíssimo, deixando, ô meu pai, deixando duas laçadinhas lá pro lado de fora. Vou fazer aqui, ó. Depois isso aqui eu vou fazer no acabamento dela, vou fazer. Ó, vou pegar essa laçadinha aqui, do lado de fora, com a laçadinha do lado de lá, do lado de fora. E fecho. Essa aqui com essa aqui. O que que eu tô fazendo? Eu estou deixando aquelas duas laçadinhas ali pro outro lado. E vai ficar assim, ó, o acabamento, tá? Eu gosto que fique assim. Aí dá essa aqui, ó, essa cicatrizinha ali do lado de fora, do outro lado, eu acho que fica bonito. Então, eu vou fazendo assim. Naturalmente, se você não contou, pode ser que tenha diferença de pontos aqui,
já que a gente foi fazendo aleatoriamente. Não tem problema. Qualquer coisa você repete o baixíssimo ali chegando ali. Vai ser pouca coisa de diferença, eu tenho certeza. Então, ó, vou pegando as duas de fora e vou fazendo o meu acabamento. Pode ser que também fique a mesma quantidade, porque se a gente tá fazendo mais ou menos sincronizado, acho que dá, ó. E aí, eu vou fazendo aqui esse acabamento. Pro lado de dentro fica essa cicatriz e pro lado de fora fica assim, ó. Eu acho que fica muito bonito. Então, eu vou fazer aqui até a marcação e já volto. Olha só, gente, olha aqui, eu coloquei listrinha com listrinha, cheguei aqui no lugar certinho, ó. Viu que tudo? Ó, terminei. Vou fazer o acabamento dos meus fios, vou fazer do outro lado e já volto. Bom, depois que a gente fez tudo certinho, agora a gente vai fazer a manga. A manga e a parte de baixo é a mesma coisa. É esse ponto aqui que nós vamos fazer, ó. Tá muito bonitinho, né? E ele vai encolhendo assim, que é a minha intenção. Tentei diversos outros pontos, eu achei que esse aqui ficou mais bonitinho. Então, eu vou fazer desse lado de cá, pra mostrar pra vocês, e depois vocês façam até na parte de baixo também, tá? Então, eu vou aqui começar com o meu nó corrediço. Eu sempre faço isso, gente, pra me facilitar aqui depois no acabamento. E vou vir embaixo do braço, aqui. Vou pegar aqui, ó, na emendinha aqui e vou subir, como se fosse um ponto alto. E vou fazer ponto alto sobre cada ponto baixo que tem aqui. Desse jeitinho. Vou fazer toda a volta e já volto. Ficando assim. Chegamos aqui, ó. Vou fazer aqui também, ó, nesse último aqui. E vou fechar no nosso primeiro com um baixíssimo. Aí é o seguinte, vou pegar aqui, ó, esse próximo ponto aqui e vou introduzir minha agulha atrás dele, assim, puxando e fazendo aqui tipo um ponto baixo, mais uma correntinha. Laçada na agulha, venho no próximo ponto e aí eu venho por trás dele, pegando pela frente e faço meu ponto alto. Agora, vou pegar esse aqui, ó. Venho na frente, pegando por trás e faço. Laçada na agulha, venho por trás, pegando pela frente e fiz. E aqui, a gente vai fazendo assim, até dar a volta todinha. Ó. Vamos intercalando. Uma hora, você entra com a agulha pela frente, outra hora, você entra com a agulha por trás. Assim. Tô gravando isso à noite, gente. Olha o silêncio. Hoje tava difícil aqui, hein? Então, ó, vou fazer essa parte aqui e já volto mostrando como que a gente vai fazer de novo, tá? Olha só, aqui, ó, quando eu cheguei aqui, esse aqui eu peguei por trás. Naturalmente, esse aqui seria pela frente, mas eu já peguei esse aqui pela frente. Então, o que que eu vou fazer? Por isso que eu gosto de começar por debaixo do braço. Eu venho aqui, ó, já vou fazer um baixíssimo e não levo aquele ali em consideração, ok? Bom, fiz o baixíssimo aqui, agora vai ser o seguinte, todo ponto que tiver pela frente, eu vou pegar pela frente. Ó, e aí, o que tá lá pra trás, eu continuo pegando pra trás. Ó, assim mesmo, ele tá de frente, a gente pega ele aqui. E o outro tá de trás, a gente pega ele por trás mesmo. Então, ó, a gente vai fazendo assim. E ele vai continuar assim, vai ficar com essa nervura. Eu vou fazer a terceira e a quarta carreira, que vai ficar assim, bem lindinho. Depois eu faço meu acabamento bonitinho e pulo para essa parte aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui.
porém aqui eu vou fazer mais carreiras. Eu volto para dizer para vocês quantas carreiras eu fiz, mas no mais é a mesma coisa. A gente começa com ponto alto, depois começa a pegar pela frente e por trás, e assim a gente vai fazendo até chegar na quantidade de carreiras que a gente quer, tá? Depois que eu terminar toda essa parte, a gente vem para fazer a gola. Combinado? Então tá bom. Olha só, gente, fiz aqui, olha, as manguinhas, que fica a coisa mais linda, gente. A minha intenção era realmente isso aqui, ó. Fazer ela ficar mais sanfonadinha. E aqui embaixo, olha, que escândalo. Então, repetindo, na manga nós fizemos 4 carreiras e aqui na parte de baixo eu fiz 6. Se você achar por bem fazer maior, fica à vontade. Vai ficar legal também. Agora, nós vamos vir aqui, ó, pra gola. Ela tá assim, ó. A gente precisa colocar um detalhe aqui. Foi ótimo. Eu quero colocar um detalhe branco. Então, vou pegar minha linha branca aqui no chão. Gente, tá no chão não, tá no suporte. Vou fazer aqui o meu nó corrediço. Nem sei se esse microfone tá pegando direito. Deixa eu ver se esse microfone tá bom, gente. Eu coloquei ele na mesa. Peraí. Eita, como eu gostei do microfone na mesa. Melhor do que ficar em mim. Eu fico batendo no microfone. Amei, gente. Então é isso. Vamos lá. Fiz aqui o meu nó corrediço. E o que que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos fazer pontos baixos. Igualzinho a gente fez no outro. Ponto baixo, ponto baixo. Se você achar que está muito larguinho, está caindo demais no ombro, você pode dar um espacinho maior. Mas aqui é ponto baixo. Ó, tá vendo? Eu vou colocando aqui ordenadamente, ó, nesses lados, nessas correntinhas, ó, eu tô colocando 2 pontos baixos. E aí chegou aqui no ponto baixo, eu coloquei um ponto baixo. Isso porque o meu negócio do ombro aqui, ele tá suficiente. Se você achar, tá muito larguinho, para mim ficou muito larguinho, você pula aquele ponto baixo ali, entendeu? Ó, faz aqui, ó, e vai lá pro próximo, igual a gente tinha feito na parte de baixo. Você pode fazer isso também. Eu vou seguir aqui, ó, porque a parte do meu ombro tá legal e a gente ainda vai fazer uma golinha aqui. Então, eu vou seguir fazendo ponto baixo por toda a volta. Na hora que eu acabar aqui, eu volto. Fiz aqui toda a minha parte de pontos baixos e agora... Eita, aqui. E agora o que que eu vou fazer? Pontos altos. Gente, eu vou fazer a mesma coisa, porém, que eu... Vou vir aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, tipo um ponto alto. Que eu vou fazer? Eu vou fazer somente, acho que mais uma carreirinha. Eu vou fazer essa carreira de pontos altos e depois vou vir fazendo uma carreira igualzinha a gente fez nas mangas e embaixo. Então, eu vou dar a volta aqui fazendo pontos altos e depois vou vir pegando frente e trás e volto para mostrar para vocês, porque eu acho que vai ser só isso, tá? Porque aqui eu quero uma gola menorzinha. Tá? Eu vou fazer aqui a minha volta, fazer o ponto alto, fazendo aquele em relevo, pegando na frente, pegando atrás, e volto para mostrar para vocês, se é isso mesmo que eu vou deixar. Ai, eu tô tão empolgada com essa blusinha, gente. Eu achei que ela ficou tão fofinha, tão mimosa, sabe? Ai, amei. Ó, fiz com 2 carreiras mesmo. Aquela carreira de ponto alto e depois uma pegando em relevo à frente e atrás. Fiz o meu acabamento e ficou linda assim. Eu vou tirar fotos da minha mãe e colocar aí para vocês verem. Eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Eu sempre gosto de colocar as minhas etiquetas. Essa minha etiqueta é bem quase da cor do marrom. Então, essa aqui é de couro sintético. Eu vou deixar aqui, ó, para vocês, escrito AP Mundo Laser. Tem o site, tem o telefone, se vocês quiserem. Na descrição tem aí o link das lojas, na Shopee, o site, tudo bonitinho, tá? Então, o que que eu faço aqui? Essa daqui, no caso, ela tem o furinho. Então, eu venho e aproveito aqui, pego um pedacinho do meu fio. Cadê? Cadê meu fio? Deixa eu pegar aqui, vou pegar um pedaço do meu fio e vou simplesmente aplicar essa etiquetinha. Às vezes eu gosto de colocar aqui como que eu aplico, porque tem gente que me pergunta, acreditem se quiser. Eu já ensinei muita gente como que eu aplico as etiquetas. Eu venho aqui, ó, eu vou colocar ela mais ou menos aqui assim, do ombro, ó, aqui em direção, que é quase no busto aqui, ó. Um pouquinho. Então, se você colocar ela muito aqui nesse cantinho, ó, ela vai ficar de lado. E eu quero que ela fique aqui na frente.
Então, eu coloco aqui, venho aqui, ó, nessa parte que tá mais retinha e vou fazer um nozinho, ó, assim mesmo. Ó, opa, bati ele. Faço um nó, passo para um lado, passo para o outro, pronto. O nó tá pronto, eu posso cortar aqui. Aí eu jogo meu fio pro outro lado, assim, e coloco aqui no buraquinho. Uma pergunta que eu tenho muito também: quantas vezes você costura? Uma só, gente. Aqui, ó. Não tem necessidade de mais do que isso, não. Ó. Pronto. Venho aqui agora, já tô na parte de baixo e vou passando pro outro lado. O tamanho aqui dela. Ó, e jogo lá pra frente. Exatamente no tamanho da etiqueta. E volto aqui por trás. Pronto. Etiqueta colocada. Olha só. Venho aqui e faço meu acabamento. Uma diquinha também que eu tenho é passar uma cola. Ó, fiz o acabamento para ela não ficar assim, ó. Eu passo uma cola. Eu tenho aqui a cola de silicone da Teixeira Piratininga e tenho a cola pano. Eu ainda não testei a cola pano. Eu tô pegando, gente. A cola caiu no chão. Eu ainda não testei a cola pano com essa etiqueta aqui. Eu vou testar pra gente ver se ela cola, porque ela cola muito bem, tá? Essa cola pano da Teixeira. Inclusive tá colada a tampa aqui. Olha só o que eu fiz. Eu vou testar aqui já para falar com vocês. Opa, coloquei muita cola. Pronto. Vou testar aqui para a gente ver se essa cola pano cola minha etiqueta. Se colar, eu já venho aqui e falo. Se não, a de silicone cola, tá? Eu só tô fazendo um teste aqui com essa cola pano, porque eu quero ver se vai rolar. Ó, vou esperar um pouquinho e já volto. Peraí, é rapidinho, é de um vídeo pro outro. Olha só, gente, fiz o teste aqui. Meu marido estava falando comigo que o fundo da etiqueta é poliéster, não colou. Então, o que eu fiz? Eu coloquei a cola de silicone também, que é da Teixeira Piratininga. Essa eu tenho certeza que vai colar. Aí vou mostrar para vocês. A cola pano, ela cola muito. Ó. Eu coloquei esse aqui, ó, no amigurumi. Ó, ela tá aqui coladinha. Tá, alguns lados aqui, coloquei cola igual a minha cara. Mas assim, ela tá muito colada e ela não sai na água, tá? Então, esse amigurumi eu ensinei a fazer aqui numa live, inclusive se você quiser aprender, tem uma live aqui. Aí eu coloquei a de silicone aqui, já está colando, agora ela tá molhadinha. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa blusinha. Façam aí, me marquem nas redes sociais e até a próxima invenção de moda.